Dívida do governo sobe 1,44% em abril e vai recorrer a fundos do Banco do Brasil e à Caixa para bater as metas ali de curto prazo. E o Haddad se recusa a voltar atrás nas questões do IOF, disso que a gente vai falar hoje. E para você atingir seus objetivos financeiros, preencha o primeiro link aqui da descrição para você contar com a melhor assessoria de mercado. E aí, meu filho, bom? Vamos falar sobre investimentos? A dívida pública federal sobe 1,44% em abril, atingindo aí 7,6 trilhões de reais. Nesse período, a dívida mobiliária federal interna somou ali 7,3 trilhões de reais, com alta de 1,55%, enquanto a dívida externa atingiu ali 306 bilhões de reais, com recuo de 1,1%, na média aí 1,44% de alta, que contribuiu aí significativamente para a elevação da dívida pública no mês passado, foi a incorporação de juros na casa ali de 70 bilhões de reais e uma emissão de dívida líquida de cerca de 40 bilhões de reais. E aí, segundo dados da pasta, o custo médio do estoque da dívida hoje, para 12 meses, teve uma redução no mês passado, que foi de 11,70% ao ano para 11,62% ao ano. Porém, o custo de novas emissões subiu de 12,60% para 13% ao ano. Muito explicado aí pela volatilidade do mercado e pelas incertezas que a gente tem ali, principalmente com relação ao fiscal. Isso faz com que o mercado cobre mais juros para emprestar dinheiro para o governo. Então, é super necessário, né? É de extrema urgência a gente consertar o fiscal o mais rápido possível para baratear também o custo da dívida e alongar também o nosso perfil da dívida, visto que o perfil de vencimento da dívida pública hoje está na casa ali de 4 anos, que é um perfil de dívida muito curto e não abre espaço para a gente fazer investimentos de longo prazo. Isso aperta bastante o orçamento, faz com que o governo fique sufocado sempre, né? E só para pegar de comparação, a média de dívida de países desenvolvidos é de 6 a 8 anos, então tem muito mais prazo para se poder trabalhar, enquanto aqui no Brasil a gente tem essa média de 4 anos, que é uma dívida muito curta e o que dificulta e muito a questão ali de investimentos de longo prazo e perfil da dívida mais tranquilo. A reserva de liquidez que o governo possui hoje passou de 869 bilhões para 900 bilhões em abril. Aí, né, a questão dos juros altos aí beneficiando o caixa do governo, mas prejudicando lá em cima na rubrica de dívidas, né? Então, tem esses dois lados da moeda aí, mas é claro que um juros mais baixo é interessante para todo mundo, mas os juros baixos tem que vir com o conserto da parte fiscal do nosso país, que está um caos nos últimos anos para cá. E o valor, né, de caixa que o governo tem é suficiente aí para quitar cerca de 8 meses e meio contra aí 6 meses e meio que foi registrado um mês antes. Então teve um acréscimo aí desses juros aí do caixa, aumentou ali um pouco a questão, o caixa do governo consegue segurar. É um caixa ali que, apesar de robusto, é um caixa pequeno. E o governo vem pegando aí, né, algumas partes desse montante para justamente cumprir as metas de curto prazo ali, como a gente vai falar um pouco mais à frente. Isso vem prejudicando ainda mais porque faz com que o governo vá ao mercado buscar mais dívida. Isso é ruim, né? A gente precisa ter uma reserva maior. Partindo do pressuposto ali do planejamento financeiro, a gente fala bastante que é interessante a gente ter pelo menos 12 meses do custo de vida e vale também para o governo, né? Então ele está com a reserva, apesar de robusta, ainda abaixo do que seria interessante nesse sentido. E por isso a importância de colocar o fiscal no lugar, que vai trazer juros e inflação para baixo, vai baratear a dívida e abrir espaço no orçamento do governo para melhorar o perfil da dívida, principalmente em prazo, podendo pensar em investimentos estruturantes de longuíssimo prazo, como, por exemplo, investimentos aí em infraestrutura, que foi principalmente ali impactado com a questão do PAC, que a gente vai falar mais para frente, o governo vai reduzir ali o montante, né, da pasta para justamente ali cumprir as metas fiscais. Então, o governo que tem o fiscal atrapalhado não consegue fazer investimentos estratégicos porque as obrigações de curto prazo consomem todo o orçamento e o país trava e fica atrasado nesse sentido. E com isso, né, o governo anunciou que vai resgatar ali cerca de 1,4 bi dos fundos para compensar o recuo parcial da alta do IOF. Então, o governo vai resgatar principalmente ali do Fundo Garantidor de Operações e do Fundo de Garantia de Operação de Crédito Educativo para justamente compensar a perda de arrecadação
que foi gerada aí com o recuo da semana passada com relação às medidas do IOF ali dos fundos internacionais. Ou seja, vai retirar das reservas, o que posteriormente vai prejudicar as reservas do governo, que atualmente está em 8 meses, podendo baixar para novamente 6 meses ou menos, né? Dependendo aí do que for feito a partir dessa retirada de 1,4 bi, pode retirar mais, né? Visto que o governo tem essa dificuldade de gerar caixa, né? E principalmente ali o Congresso querendo revogar as medidas do IOF, pode fazer com que o governo busque mais caixa, né, e vai retirando essas reservas aí. O que vai fazer o governo obrigar a emitir mais dívida, colocando o fiscal ali ainda mais delicado. Então a situação vai só piorando ao longo dos meses. E com isso, né, o governo colocou ali em anúncio que vai sair dos bloqueios que foi anunciado e contingenciamentos, né, de 31 bilhões para 33 bilhões aí. Então o governo vai publicar na sexta-feira o decreto que vai estabelecer o bloqueio aí dos 33 bilhões em despesa do orçamento, que vai justamente aí em compensação das perdas da alíquota do IOF. Então, aí você vê como que a desculpa é muito boa, né? Eles já vão pegar 1,4 bi de reservas que o governo já possui e vão contingenciar mais 2 bi aqui. Então, você vê aí como o governo está perdido com relação a essas questões do ajuste fiscal. Se vai contingenciar 2 bi a mais, não tinha tanta necessidade de ir lá no caixa para pegar mais 1,4 bi. Então, você vê que o governo está bem perdido aí com relação ao que fazer no fiscal daqui para frente, né? E esse ajuste aí dos 2 bi a mais será aplicado de forma linear em todos os ministérios, colocando aí todo mundo com o mesmo percentual de cortes. Os mais impactados, como eu comentei anteriormente, é justamente o PAC, que é uma das principais frentes aí de investimentos do governo, que investe ali principalmente em infraestrutura, como estradas, né, que a gente vê bastante aí sendo feito. E as emendas parlamentares também serão significativamente afetadas. E aí maiores detalhes vão ser publicados ali no Diário da União na sexta-feira. Para a gente observar falta de alinhamento no Ministério da Fazenda, o secretário executivo, Dário Durigan, admitiu no início da tarde de ontem de que vão reavaliar a medida do aumento do IOF, mas ele não chegou a detalhar ali o que está na mesa para rever como um todo, se vai rever toda a medida ou se o governo pode recuar em alguma parte do pacote de reajuste do IOF. Já o Haddad chegou ali à noite, né, depois de uma reunião que ele fez com os presidentes do Senado e da Câmara, e disse que não há alternativa de aumento do IOF e colocou a possibilidade do shutdown aí para 2027, que a gente já comentou aqui no canal, vou deixar o vídeo aqui nos cards, que é a possibilidade de paralisação total aí do governo para 2027. Então, para ver que não há um alinhamento com relação aí a essa questão do IOF na pasta da Fazenda, que coloca ali a completa desconexão entre os secretários ali e o ministro da Fazenda. Isso é muito ruim, né? Coloca em xeque, né, a pasta como um todo e coloca um amadorismo ali gigantesco com relação ao que foi feito. Se não há esse alinhamento, então é cada um por si e vamos ver o que dá para ser feito. E segundo o ministro, as consequências ali da não aceitação da medida de aumento do IOF vai acarretar ali contingenciamento adicional e o governo vai ficar num patamar muito delicado com relação ao funcionamento da máquina pública, né? Ou seja, não podem cortar gás de maneira nenhuma e não há possibilidade de fazer um esforço para conseguir corte de gasto mais robusto, para conseguir ali deixar a máquina pública mais efetiva, né, e mais otimizada, mas o governo se desgastar para aumentar imposto para o seu lombo, aí tudo bem, aí a gente faz esse esforcinho que não tem problema nenhum. E aí, segundo o ministro, há uma preocupação com o fechamento das metas aí de curto prazo e que vai ser apresentado medidas mais estruturantes a longo prazo, que é um dos principais pontos que o Congresso vem batendo bastante sobre a possibilidade de revogação das medidas no Congresso sobre as alterações do IOF, que é a questão que o Congresso vem batendo, de que o governo só está pensando no curto prazo para fechar o curto prazo, e a gente não vive só de curto prazo, a gente precisa de uma coisa pensando mais a longo prazo, para justamente a gente não passar por um desgaste como a gente vem passando aqui com relação ao governo nesses últimos dias. Então, colocar uma medida mais estruturante para justamente a gente ter uma tranquilidade maior com relação ao fiscal para os próximos anos. Mas e para você? Você acredita que o governo vai ter um final feliz quanto ao fiscal ou que de fato a gente vai ter que esperar 2027
para tomar medidas mais drásticas e resolver esse problema. Comenta aqui. Mas para você atingir seus objetivos financeiros e não depender do governo lá na sua aposentadoria, preencha o primeiro link aqui da descrição para você contar com a melhor assessoria de mercado, que eu te provo em 3 passos como você vai atingir seus objetivos. Fechou? Então no vídeo de hoje é isso, vou ficando por aqui. Valeu!